Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês, sejam bem-vindos. Às vezes a gente tem que parar um pouquinho para analisar, porque os acordos eles são quebrados constantemente em meio às organizações, porque tem que haver um recurso e muitos não querem perder esses recursos. Muitos não querem arriscar a sua cabeça mediante ou diante do seu chefe, como forem prestar conta. Então, essas negociações, elas não são feitas para perder, elas são feitas para ganhar. Quem perde é o povo. Quem perde é o povo. Só isso. Tá? Nenhum governante, quando negocia, ele negocia para perder. Ele sempre negocia para ganhar. Ele nunca faz uma abertura que seja para perder. Sempre faz abertura para ganhar. Porque antes de vender, alguém faz um estudo, faz um levantamento, se de fato há uma possibilidade daquela nação ou aquela pessoa ter um produto que possa essa se beneficiar. Se não tem, ele fica refém daquele produto. Se tem dinheiro, ele compra. Se não tem, ele vai fazer o máximo para corromper as pessoas que estão à frente dessas negociações, que possa facilitar. Uma vez corrompendo, pronto, o povo perdeu. Existe um esquema criminoso, uma engrenagem criminosa, que eu não posso dizer que é esquerda. Essa nossa esquerda, PT, PSOL, PP e tantos outros, PM, tantas outras M's que aí se encontram, eles não são nada. São mentes corroídas pela ganância. São cegos, caminhando e ganhando outros cegos. Então são pessoas que você não tem e não pode ter respeito por essas pessoas. São figuras, são até boa aparência ou boa aparentada por fora, mas por dentro são corroídos, são como túmulos, têm ossos podres, fedorentos, imundos, e eles põem isso com a intenção de que outras pessoas são como eles. Eles exalam um perfume que constantemente deve estar falando. E esse perfume chama-se acusação. Todo imundo acusa. Todo imundo acusa, ele acusa. Esse é o perfume daquele que é sujo. É acusar e achar que os outros fazem o que ele faz. Só que tem um tempo, o tempo dele. Nunca é perpétuo. É tão ignorante essas pessoas que eles não medem o tempo dele. Porque há um tempo para executar. Eles são frios e calculistas. Tem um tempo. Se daquele tempo em diante, eles derrubam aquela pessoa. Eles destroem aquela pessoa, levantam o outro. E sai fora, e continua, mas eles têm que ter uma eficácia, eles têm que ter resposta, eles têm que ter um ponto positivo em relação a essas pessoas que se encontram no poder. Se você não consegue, eles te queimam. Eles destroem. Sair do esquema é morte. Muitos que tentaram sair, morreram. Essa engrenagem que nós temos hoje no Brasil, ela não é eficaz para nós. Ela é criminosa, ela gira ao contrário e só tem um buraco. São os bolsos dos corruptos, os bolsos dos ladrões. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. O povo mais pobre e eles mais ricos exigem e falam de democracia. Falam de democracia. A quantidade de pessoas miseráveis e o dinheiro que sobra, que é desviado, não há como você investir em infraestrutura, em saúde, educação. Essas pessoas não vão ser alcançadas. O que acontece? Essas mesmas pessoas falam desse pobre miserável, falam dessas pessoas desgraçadas que eles criaram. Aí vamos criar os meios para que possa dar subsistência àquelas pessoas, e esses meios é o que eles precisam para prender você. Tem pessoas que eles sabem, têm a certeza, mas eles mais roubou, mais fez. Essa é a nossa
política que nós temos hoje no Brasil. São milhares de pessoas. Milhares. E quando essas pessoas estavam melhorando, quebra as empresas. Mais milhares de pessoas foram embora. Dessa vez são pessoas que têm CNPJ, são pessoas que têm um sonho de prosperar, um sonho de gerar emprego. Subsídios são para ricos e poderosos. Quem tinha que ter direito de subsídio é os que estão tentando levantar uma empresinha de fundo de quintal, tentando levantar um empréstimo para comprar uma prensa, um computador, comprar uma cadeira, comprar alguns móveis, algumas ferramentas para poder gerar, colocar 2, 3 pessoas para trabalhar. Essas pessoas é que precisam de incentivo, essas pessoas precisam de subsídio. Essas pessoas precisam. E quando fazem isso, fazem para querer tomar dessas pessoas. Pessoas no campo estão trabalhando para outras instituições. Eles tomam. Essa é a política. A política da irregularidade não pode sequer beneficiar o pequeno. Beneficia o grande. Porque ele não pode gerar um capital de empréstimo, porque ele não pode hipotecar nada. Ele não tem nada, está tudo legalizado, não tem como legalizar. Então, nós vivemos num país onde tem uma leva de pessoas que vivem dentro da ilegalidade. Como emprestar dinheiro a essas pessoas se não tem algo que eles possam se valer para pagar o empréstimo? Então, a gente vê que os pequenos até querem, mas não tem porquê, não tem incentivo. Não apostam nessas pessoas. Então, o que acontece? São mais pessoas. Tivemos milhares de empresas quebradas nessa pandemia. Coisas que não poderiam acontecer, porque tinha soluções, tem soluções. Mas o que acontece é um esquema podre, nojento, que se instalou no Brasil, e que para sair, para fazer com que isso possa ser barrado, é preciso que tenhamos uma justiça, um braço forte. Aí começa aquela coisa, ditadura, violência. Mas se não houver esse avanço, se não houver essa condição de avançar e fazer com que essas pessoas possam sentir o braço forte da lei, da polícia e de outras organizações que possa enquadrá-los, nós não vamos sair dessas condições que nos encontramos. Porque toda coisa que não serve, nós colocamos lá em Brasília. Isso no Senado, e a gente vê essas figuras aí na CPI. Não, corrupção não é prioridade para nós. Gente, onde nós vamos parar com isso? Pessoas até que querem tomar um remédio. Chá de formiga é bom para a vista, bom para a Covid. Não, chá de formiga não pode. Não pode, isso é crime de responsabilidade, vamos punir. Não pode, você não pode. Estamos vivendo onde? Democracia ou ditadura? Não, você não pode tomar esse remédio, não. Então nós estamos vivendo isso no Brasil. Tanto é que, se possível for, vamos chamar até o jardineiro do Planalto, ou o sobrinho do jardineiro do Planalto, que presta serviço a uma empresa que trabalha como conservadora no Planalto para prestar depoimento lá na CPI. É porque eles precisam disso. Corrupção não. Corrupção não faz parte do nosso sistema. Então é preciso que, por enquanto são poucos, já envergonharam muito o Brasil com a soltura do ex-presidiário. Muito. Você não tem a noção o quanto o Brasil é considerado lá fora. Você não tem a noção. Essa figura que viajou, vai lá para os Estados Unidos, pede para falar com o Barack Obama, para ver se o Barack Obama atende primeiro ele na porta. Não atende, gente. Vai lá na França, ver se ele consegue. Não vai, não consegue. Lá fora, a imagem dessa pessoa é tida como pior figura que se possa imaginar na face da Terra. Essa figura, ela está tão suja, tão imunda, assim como Hitler está para o nazismo. Essa figura patética está para o furto. Só que no Brasil, as pessoas... Sai lá fora para você ver se essa pessoa tem pelo menos o que ele tem aqui. Em outro país,
Não vou dizer outro país democrático. Estados Unidos nada, que isso? Estados Unidos não é fluxo e cheiro, como dizem eles. Eu duvido se essa pessoa que foi solta aqui fizesse isso lá na China, lá em Singapura, Coreia do Norte, ou mesmo em Cuba. Eu duvido que ele tivesse vivo. Eu duvido que o ex-presidiário fizesse isso na China, ele tivesse vivo. Só isso que eu tenho para dizer para você.